Meritíssimos e meritíssimos, estamos aqui para mais um Toga Voadora e hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouco desse filme que vai estrear essa semana agora, que é o Pantera Negra. Que é um herói que muitas pessoas ainda não conhecem a história por trás dele, só pelo que a gente viu no Guerra Civil, que agora eu vou tentar dar um panorama bem geral do que acontece no universo das HQs, para vocês entenderem tudo que acompanha o background desse herói. Basicamente, o Pantera Negra surgiu nos quadrinhos do Quarteto Fantástico em 1966, especificamente na edição número 52, que é essa aqui. Que nessa versão encadernada dessa HQ de 2015, eles colocaram a primeira edição dele. Que nessa HQ aqui, que é a Pantera Negra, Uma Nação Sob Nossos Pés, ela conta meio que a renascença do herói nesse novo universo Marvel. E o interessante do Pantera Negra é que o background dele, como rei, é mais importante do que ele enquanto herói ou anti-herói, dependendo do que você vai enquadrar ele entre esses dois aspectos. Porque o reino dele, o Wakanda, é uma nação que fica no sul da África, que é extremamente desenvolvida porque muitos e muitos anos atrás, basicamente na época da origem da humanidade, caiu um meteoro nessa região, que é um meteoro de vibrânio. E basicamente espalhou todo esse metal precioso pelo território, só que ficou meio que um monte ali, que é um monte sagrado para eles, que é a região que provém a maior quantidade de vibrânio para eles. Quando essa nação começou a se desenvolver, utilizaram esse metal para fabricar armamentos, para utilizar ele como meio de condução de eletricidade, e meio que a nação começou a se desenvolver mais que os seus vizinhos da África, porque esse metal foi necessário, foi o principal fator do desenvolvimento da nação. Só que, além disso, uma das suspeitas que a gente tem por conta do trailer de Vingadores Guerra Infinita e até por conta de todo o background que tem místico nessa região, a gente tem uma noção de que a joia da alma, a última joia do infinito que tem que aparecer no universo Marvel, possa estar em Wakanda. Lá no reino de Wakanda, os reis têm uma tradição muito forte de ouvir os seus ancestrais. E eles fazem isso por meio de um acesso ao reino das memórias. Quando os reis, acho que a família real inteira pode ter acesso a esse reino ancestral, eles conseguem ouvir e até ter contato visual. Basicamente, eles conversam pessoalmente com seus ancestrais, seus antepassados, que dão lições para eles que são muito valiosas para conduzir os rumos da sua nação ali. Esse reino se chama de Jalya. E esse reino, até outra suspeita que agora que eu parei pra pensar, a última joia em teste seria Lilás, e aqui tá... É um spoiler aí. Lilás, hein? Pois é, o importante é isso, porque o rei, ele vai ter os ensinamentos e todo o legado, é como se fosse uma biblioteca espiritual para ele conseguir ser o melhor governante possível para o seu povo. Só que aí que entra uma questão muito problemática para o Wakanda. Assim como a maioria das nações africanas, no mesmo território, na mesma nacionalidade, pode existir diversas etnias e povos com religiões, culturas e até legados muitíssimos diferentes uns dos outros. E o Wakanda não é diferente, porque lá, se eu não me engano, tem dezenas, acho que até, não sei, chega a ser centenas de tribos diferentes, mas tem muita diversidade étnica e cultural, o que ocasiona constantemente guerras civis, conflitos regionais, assim, que o rei de Wakanda tem que estar constantemente lidando com isso e suprimindo essa eclosão de batalhas, porque isso acaba por desestabilizar o território. E ele tem que meio que manter a unidade ali e fazer a paz acontecer. Isso é uma visão tanto quanto colonialista também, né? Se você parar pra pensar, foram americanos que escreveram sobre e colocando um rei de uma forma muito colonialista, controlando um território muito grande que inclui todas essas tribos. E essa visão foi por conta da criação do personagem que veio do Stan Lee, que foi na década de 60 e tal. Só que acho que a personalidade dele, até o que ele representa para sua nação, mudou completamente quando essa HQ que foi lançada, porque nesse novo universo Marvel dos quadrinhos, o Wakanda, ela tá totalmente instável por muitos motivos. Lá atrás, quando o Eric Killmonger, que é o grande vilão do filme do Pantera Negra, que ele tem muitos e muitos laços com a família real, ele meio que pôs à prova toda a força que a família de Wakanda tem, a família do T'Challa, porque ele tinha um vínculo com eles tinham amizade quando eram crianças, mas em algum ponto houve uma cisão entre as duas famílias. Quando houve essa divisão, o Killmonger criou um ódio eterno e jurado contra a família do T'Challa. E o objetivo dele é destronar ele para ele se tornar o novo rei. Então o Killmonger, ele meio que quer manter a monarquia, mas ele quer manter a monarquia sob as suas rédeas. É isso que vai ser o grande plot do filme. Ele vai jogar uma das grandes tribos de Wakanda contra a família real. Era uma das tribos que até então apoiavam o T'Challa e a sua família, e a partir de agora começam a ficar contra ele.
E essa guerra, meio que ela colocou à prova todo o poder que a família do T'Challa e do seu pai, o rei T'Chaka, ela simbolizava para aquela região. E a partir daí, nesse universo dos quadrinhos, diversas ameaças começaram a surgir. Primeiramente, o Namor, ele ocasionou um dilúvio lá que destruiu grandes e grandes cidades de Wakanda. Depois, teve uma batalha contra o Doutor Destino. E o Doutor Destino, o objetivo dele é o quê? Ele leva sua milícia até a região e tenta roubar vibrânio e todo o conhecimento científico da região. E uma coisa que é importante falar antes de continuar contando essa história da HQ é que os reis anteriores ao rei T'Chaka de Wakanda meio que perceberam que a educação e a ciência eram o que iam prover todo o desenvolvimento e ia prover a segurança para aquele povo. E desde muitos e muitos séculos atrás eles começaram a ter esse raciocínio de desenvolver filosofia, física, química, biologia, e meio que os reis começaram a incentivar isso. E a paz começou a ser mantida justamente por isso, porque as tribos começaram a ter cada vez mais debates entre si. E houve uma coalizão de ideias muito forte por muitos e muitos reinados assim, da família do T'Challa. Por mais que seja a nação mais avançada da Terra e tenha toda essa ciência, a espiritualidade desse reino é muito forte, porque meio que eles já sabem que é um meteorito que caiu ali, que ocasionou todo esse avanço para eles, mas ainda assim eles continuam vendo como se fosse uma dádiva de todos os espíritos da África que permeiam aquela região. Eles que trouxeram aquele astro que meio que deu a chave para a evolução daquela civilização. E tanto é que esse apego à espiritualidade, ao misticismo, ele está presente até mesmo no design de toda a estrutura de arquitetura, das armas, das armaduras, até nos hologramas. A gente tem cenas nessa HQ que os hologramas são meio que uma coisa um pouco primitiva, assim, mas é extremamente avançada. Dá pra ver que eles têm esse legado com o passado. É muito forte essa coisa de passar a tocha de uma geração para outra para manter a coesão do espírito do povo. Uma última ameaça que é importante mencionar, que acontece antes dos fatos dessa história em quadrinhos aqui, é a invasão do Thanos à Terra, porque a Ordem Negra é exatamente o que vai acontecer no filme. Ela vai até o Wakanda para buscar alguma coisa, que 90% de certeza que é a última joia do infinito, que é a joia da alma. Por que o Thanos ia exatamente em Wakanda? Pode ser porque é a nação que ia fazer frente a ele primeiro, tem mais tecnologia, tem mais recursos, mas acho que não só por isso, ele não iria começar por ali. Eu acho que o mais importante da gente fazer a análise nessa história aqui é que, pelo que eu notei do que a gente viu do personagem nos comerciais, até no que a gente viu dele no Guerra Civil, é que a personalidade do rei vai estar muito coadunada com essa nova leva de quadrinhos, que foi uma leva que foi extremamente premiada, foi uma saga que a crítica aclamou, o público comprou muito a ideia. E basicamente o rei, o T'Challa, ele tem muitas e muitas camadas para serem abordadas, porque diferente de muitos heróis como o Homem de Ferro, Capitão América, até o próprio Homem-Aranha, são três pessoas diferentes: o rei T'Challa, o Pantera Negra e o T'Challa enquanto pessoa, seus problemas dentro da sua casa ali, junto com a sua mãe, porque ela é uma pessoa que sempre orienta ele sempre escuta ela, muito mais que ele ouvir o próprio pai. Ela aconselha ele a não repetir os erros do pai, porque o rei T'Chaka, que foi o rei anterior, ele teve uma aura muito mais militarista e até um pouco de conquistar pela força a paz, porque tem uma guerra declarada entre a família real e a tribo dos homens gorila, que é uma rivalidade que sempre teve ali. Ela costuma ser pacífica em algumas épocas, trocando de liderança, assim, começa a ter um diálogo, depois volta, mas nunca chegou a ser uma ameaça para o Wakanda, para sua estrutura. Mas quando o Killmonger aparece, ele meio que quebra isso aí tudo. O filme vai abordar justamente isso, porque o T'Challa vai estar extremamente abalado, porque ele perdeu o pai dele num atentado terrorista causado pelo Soldado Invernal. Ele vai estar se provando enquanto rei pro seu povo, e ele ainda não sabe, não tem todas as habilidades do Pantera Negra, então ele vai estar sendo testado o tempo todo em diversos níveis. Para a simbologia do Pantera Negra, é muito importante ele estar coadunado com o espírito do seu povo, para ele conseguir ser o defensor da nação, porque o Pantera Negra é esse manto que vai passando de rei para rei. E se o povo não respeita o seu guardião, e nem se o guardião se entrega de boa vontade para proteger ele, então meio que as coisas começam a sair dos eixos ali. Essa questão da espiritualidade é tão forte, porque todos os reis vão provar isso para ele. No final da vida de cada rei, ele meio que abraça o seu manto de pantera, tanto é que no trailer, aquela cena que a gente vê as árvores, a gente meio que tem a representação dos antepassados deles. Eles não são humanos, eles se tornaram exatamente panteras, porque a pantera é o símbolo desse país. E o Pantera Negra vai estar ali para defender toda a sua nação e manter a estabilidade e até mesmo o legado do seu povo, que acho que o mais importante para eles é isso. Eles podem perder o vibrânio, podem perder a joia da alma, só que eles, mesmo se não tivessem esse contato tão forte com o reino espiritual, com o reino das memórias, eles iam seguir cultuando a natureza, iam seguir cultuando os seus ancestrais. A unidade de Wakanda é importante. O que entra em jogo sempre é quem que vai, é como se fosse Game of Thrones, é quem que vai estar guiando a roda, tipo, quem que vai estar lá em cima. Sempre vão tentar tirar a família real de lá. Só que quando um rei
ele entende a real função do seu cargo, meio que não é ser um líder, não é ser exatamente um rei, não é entre rei e plebeu a relação. Na verdade, ele vai estar servindo ao seu povo numa instância cada vez maior, porque ele não tem que tentar manter a unidade. Não é, a questão não é meio que, nessa nova roupagem pelo menos, não é questão de manter o povo unidos sobre o mesmo regime, é meio que manter eles interligados, é provar para eles que, por mais que tenha divergência entre cultura, entre etnia, no fundo é uma nação que começou na mesma origem, eles têm os mesmos laços em comum, eles têm a mesma espiritualidade e até a importância que eles dão para a natureza, e o papel do Pantera Negra é mais do que ser um defensor, é mais do que ter a força bruta necessária para manter os invasores externos afastados, ele tem que se provar meio que um guia, é quase uma função de xamã e de líder ao mesmo tempo, mas ele tem que exercer isso principalmente com amor, ele tem que fazer aquilo por gostar do seu povo, por respeitar ele, e é essa lição que a gente tira lendo essa HQ, que em meio a tantos e tantos conflitos, a mãe dele sempre vai bater nessa tecla. Ouça seus ancestrais, aprenda com seus erros, aprenda com os erros deles, passe adiante a memória, passe adiante o legado, porque é isso que o Wakanda é. Ela mistura ciência, tecnologia, religião e principalmente essa questão de um povo tem a sua identidade, ela tem a sua característica, e isso que eu acho que o filme vai abordar muitíssimo bem. O estudo de personagem que a gente vai ter ali, já dá pra ver que vai ser uma coisa um pouco mais aprofundada, porque é exatamente isso, são conflitos de poder ali que a gente não tem herói e vilão necessariamente, a gente tem exatamente embates políticos, visões diferentes de mundo. E eu acho que o interessante do Pantera Negra é isso que diferencia ele dos demais heróis da Marvel. Ele é, antes de tudo, um líder que tem funções e ele tem que se provar para si mesmo e para o seu povo que ele tá fazendo aquilo por amor à sua terra. Então é isso, gente. Vamos conversar aí embaixo. Deixem nos comentários o que vocês acharam, se vocês já leram essa HQ, se vocês conhecem histórias legais do Pantera Negra, o que vocês estão esperando do filme também. Se você já assistiu, diga se você concordou com o que eu passei aqui de panorama geral do herói, se você gostou também. E deixe seu like, se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos, porque vai ter muita coisa legal aí nesse meio.